escolhe o lugar, escolhe o que tem que ser usado. Não, quem escolhe é Deus, né? Louvado seja Deus. Já termina essa parte, nós vamos passar para outra parte, para a segunda parte, né, queridos? Porque para nós encerrar essa palavra, né, da cura de Naamã, nós estamos na campanha de libertação, e foi o que o Senhor me dera para ministrar, né, os nossos corações, para nós deixar Deus limpar, deixar Deus lavar. Não é eu que vou me lavar onde eu quero, não é você que vai se lavar onde você quer, do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não. Quem determina, né, aonde que vai se lavar, né, de que jeito, qual é a palavra, não é eu que escolho a palavra e nem você, quem escolhe é Deus, a palavra que vai te limpar, que vai te lavar, que vai te purificar dessa lepra, me purificar, lepra pecado, lepra doença, todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo pecado, tudo, quem vai determinar, decidir é o Senhor, não é eu e nem você, querido, amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o santo nome do Senhor, querido, porque não adianta nós querermos, né, fazer de nós mesmos as coisas, querido. Não adianta, se você serve, você diz que é servo, eu digo que sou serva. Então, querido, nós temos que, né, fazer o papel de servo, né? Quem manda é o Senhor, querido. Não é, nós não respeitamos o patrão, né? O secular, né? E ele, não é ele quem dá as ordens lá no trabalho, no emprego. Se eu e você for dar ordem no patrão, querido, o que vai acontecer é que nós vamos perder o emprego, ainda sai ainda, né, com o currículo queimado. Por aí, não é arruma mais emprego, porque a referência, quando pedir, já vai dizer que você é uma pessoa exaltada e que não aceita, né? Não aceita, né? Ser, né? Assim, você não aceita a sua condição de empregado, né? Você não é subordinado ao seu patrão, você quer dar as ordens, você não recebe ordens. Você se aborrece e ainda, né, quer editar a regra. Ao invés de você receber as ordens, você quer dar ordem no seu patrão, naquele que te contratou. Então, com Deus é da mesma forma, certo, querido? Então, a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou dessa forma. Aquilo ali era o orgulho, querido, que estava em alta. Aquilo ali, né, era a arrogância, a prepotência, ali apareceu tudo, né? A arrogância, a prepotência, né? O orgulho, né? A exaltação, a soberba. Ah, meu Deus! Ah, quem é esse profeta? Pensa que ele é um pobre homem desse e não quer respeitar um grandão que nem eu, nem sequer veio me ver, mandou um empregado dele vir, um servo. Isso é uma afronta a uma pessoa do meu nível, né? A pessoa, né, com a minha condição. Meu Deus, se eu quisesse agora pegava ele e fazia dele nada aí. Querido, com certeza passou tantas coisas pela cabeça, pela mente, pelo coração dele. A raiva que ele ficou ali, a revolta, né, porque ele achou que foi humilhado. E foi isso mesmo, ele foi humilhado, porque tem hora que eu e você precisa passar por esse degrau da humilhação, porque senão nós não recebemos a bênção, querido. Então, quando você estiver passando, quando eu estiver passando, nós temos que reconhecer que nós servimos o Deus que é Senhor, e Ele sabe de que forma tratar comigo e com você. O que resta a nós é só obedecer e aceitar e nos humilhar. Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Eu não sei o que é, mas eu quero que o Senhor tire tudo aquilo que está passando, está sobrando, né? Está atrapalhando e atropelando os planos de Deus na minha vida, aquilo que não está te agradando. Me deixa, vai podando, vai começando, vai deixando que eu comece. Eu já estou muito avançada, eu já avancei o sinal que eu possa recuar, retroceder dessa condição minha de, né, querer fazer as coisas do meu jeito, que eu possa voltar ao primeiro amor, quando eu reconhecia que Deus é Senhor e que Ele manda, Ele ordena e eu obedeço, eu me submeto a Ele. Amém, queridos. Louvado seja Deus.
Querida, e a palavra do Senhor diz que então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, Lamba Surianda e canta Lamanai é bom, tá em companhia de boas pessoas. Quem tem, querido, as pessoas que têm assim uma noção, né, das coisas, né, do que é um bem, muitas das vezes a gente perde uma benção por causa da ignorância, da insensatez, né, do orgulho, da soberba, da prepotência. Era isso que ele ia perder. Mas quando você está na companhia de boas pessoas, né, aí pessoas prudentes, pessoas que lhe amam de verdade, que quer o seu bem, eles vão ter um bom conselho, querida. Ali estava tudo no controle do domínio de Deus. Mas se aquelas pessoas não fossem umas pessoas que amavam ele, que queria, né, que desejava ver o bem dele, se fosse igual, é isso mesmo, por que nós não pega ele logo, não leva preso também? Assim como levou a menina, nós leva ele também preso, chega lá, obriga ele a fazer o milagre. Meu Deus, não ia ter milagre nunca, querido, porque ninguém não obriga Deus a fazer nada. Eliseu era só profeta de Deus, quem fazia o milagre era Deus. Aí, querido, ele ia tomar tanto prejuízo que só Deus. Se estivesse na companhia de gente revoltada, gente zantada, gente que não aceita humilhação, não, a coisa tem que ser do meu jeito, ou é ou não é. Tá. Querido, vamos deixar desse negócio, vamos procurar entender os planos de Deus, o que Deus quer fazer nas nossas vidas, para nós viver bem, né? E ser purificado de todo pecado, de todo limpo, lavado, transformado, mudado, regenerado, ser humilde, manso de coração, como o Senhor diz, né, na sua palavra, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Eita, Jesus maravilhoso! Mas aí, querida, aquele meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Com certeza ele ia fazer. Fosse um sacrifício grande, uma coisa, mas o profeta vinha, dizia para ele, e ele ia fazer, ele tinha condição de fazer, né, querido? Mas aí aquilo ali valorizava ele, ele ia acreditar que até valorizava ele, né? Mas, porventura, não farias? Claro, ele sabia que ele ia fazer. Quanto mais dizendo-te, eles lava-te e ficarás purificado. É só isso que nós viemos fazer. Nós estamos loucos para ver a tua pele purificada, meu Senhor, meu Pai. Nós te amamos, nós queremos ver você limpo, nós queremos ver você curado, restaurado para sempre. Nós não queremos perder você. Então, qualquer coisa, que importa, de que forma que seja, o importante é que você seja curado. Vamos lá, tem gente que perde a bênção porque não pensa na importância. A arrogância dele é tão grande, o orgulho dela, né? A soberba, sei lá, é tanta coisa, querido, que não fica com os olhos fechados. E quem gosta disso é Satanás. Satanás, ele fica muito feliz quando alguém não quer se render, não quer se humilhar, não quer se curvar diante do Todo-Poderoso, e se zanga, e sai, e vai, né, fazer do jeito dele, do jeito dela, as coisas que ele quer, que ela quer. Querido, aí Deus diz, está certo. Não tem como fazer por ti, porque, infelizmente, não é forçado. É tudo, né, pelo Espírito. Aí Deus vai com a misericórdia estendida aí até só Deus sabe. E muitos nunca se voltam para Deus, mas tem aqueles que se voltam. Naamã, querido, que mais me agradou nessa palavra, desde quando eu entendi que eu leio a Bíblia, que eu me maravilho com essa palavra. Mas Deus sempre está reforçando a fé da gente através dela, principalmente agora, porque eu estou na campanha de libertação e o Senhor me trouxe assim que esta palavra, né, era para me pregar. Avisa o ímpio que se ele não se converter, se ela não se converter, né, então tu está com a palavra, quando eu levanto um atalaia, é para ele, né, profetizar, avisar para ele quanto é tempo, que se ele não se converter, ele vai morrer nesse pecado.
então tu tem que falar. E, querida, eu já vi uma pessoa, o Senhor me passou 15 dias dizendo isso todo dia para mim, e a pessoa adoeceu e tudo, e eu até cheguei a falar, mas se eu soubesse que a pessoa ia morrer, eu tinha forçado mais a barra, eu tinha encarado mais, porque muitas das vezes nós vamos com aquela conversa assim, sabe, e nós, não é aquela conversa mole, nós desistimos fácil, essa é a verdade de alguém. E aí o certo você tem que insistir e persistir, e não pode ser demais, é tudo pelo Espírito Santo, que não é por força nem por violência, né? Mas você nunca pode desistir de uma vida, de uma alma, de uma pessoa, né? Assim, para aceitar Jesus, para, né, receber o reino de Deus. E essa pessoa chegou via óbito sem confessar, e aí eu fiquei muito preocupada, né? Mas aí o Senhor me deu agora, como eu estou orando por salvação de almas, querido, libertação em primeiro lugar, né? Que a gente ora é pelas almas que estão lá fora, porque nós estamos sendo limpos pela palavra. Não é verdade? A palavra é quem limpa, é quem liberta, é quem salva, é quem cura, é quem restaura. E nós estamos, né, na presença de Deus, nós que estamos na presença de Deus, todos os dias nós temos essa oportunidade de ser limpo, ser restaurado, ser lavado, né, ser purificado pela palavra, e é isso que ela faz todos os dias na nossa vida, querido, porque nós ainda estamos aqui na terra, né, e como nós sabemos que a palavra mesmo diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, querido, nós pecamos até inconscientemente, mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos dentro da oportunidade, estamos no centro da vontade de Deus, porque é ali que Ele quer, é ali que Ele quer que nós estejamos para ser limpo, para ser lavado, para ser purificado, né, para ser santo, e ali a palavra está cuidando de nós, mas esses que estão lá fora, querido, mas não é por isso que nós temos que estar na palavra. Essa palavra ela é para crente e é para ímpio também, né? Porque para nós não podemos esquecer de que nós não somos ainda perfeitos, né? Nós vamos ser, mas nós não somos ainda não estamos, né? Assim, santificados como, e estamos pela palavra, tudo, querido, estamos. Mas nós sabemos que nós estamos na terra ainda, né? Então, quando nós estivermos na terra, nós estamos sujeitos, né, a qualquer tipo de mal, doença, enfermidade, pecado, tudo que, né? Então, querido, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando em Deus todos os dias o quê? Um renovo, a restauração, né? A purificação, né? E cada dia nós queremos ser mais perfeitos, parecer mais com o nosso Deus. É por isso que nós estamos na presença de Deus, não é verdade? Então, querido, quando aqueles homens disseram isso para ele, e o que foi que ele fez, né? Eu achei muito lindo, querido, porque muitos não querem fazer isso que ele fez, né? Retroceder da ideia que não vai dar certo, né? Porque ele podia voltar para casa leproso, né? Com a doença e o dia determinado já para morrer. Ele sabia que não demoraria muito, ele chegava a óbito, né? Por causa de um orgulho, porque ele não quis, né, se submeter à palavra do Senhor, né, às ordenanças de Deus. Aí o que acontece, né, que ele não foi essa pessoa teimosa, ele não foi essa pessoa, né, assim, dura de coração. Ele, de cara, ele mostrou que ele era, né, ele era aquilo, né. Então, mas ali com o conselho, o bom conselho, né, os bons conselhos, querido, com os bons conselhos, né, nós venceremos a guerra, nós ganharemos a guerra, porque bons conselhos, né, ele trabalha, assim, Deus trabalha através dos bons conselhos, porque os bons conselhos, eles só levam pessoas a bons destinos, né. Então, querido, ele foi, né, e a palavra do Senhor diz que ele obedeceu, ele resolveu fazer aquilo que os homens pediram para ele, né, os servos dele. E aí, servos e que chamaram ele de pai, né? E com certeza aquele homem era um patrão, assim, um chefe de exército muito bom para aqueles soldados. Toda pessoa que tem uma capacidade, querido, de liderar, que é considerado um herói, é porque ele é uma pessoa, né, assim, né, exemplar, é uma pessoa assim que verdadeiramente as pessoas se agradam, gostam e estão ali não só pela obrigação, pelo dever, mas também por gostar, né? Por amar, né? As pessoas têm aquele prazer de servir, né? Assim, os bons patrões,
né? Os bons chefes em todas as áreas, né? E no espiritual também, né? Os bons pastores, né? Aqueles que lideram, né? Sobre pessoas. Então, queridos, aí a palavra diz que ele mergulhou, então desceu. O segredo é descer, querido. Então desceu e mergulhou no Jordão. Ele tinha que descer para mergulhar, né? E aí precisava descer do orgulho, descer da exaltação, da arrogância, né? De tudo, né? Prepotência, de achar que ele era grande o suficiente para, né? Mas a palavra do Senhor, querido, diz que maior é Deus. Ele era grande, ele era um homem grande, valoroso e honrado, né? E respeitado até pelo rei. Mas acontece que acima dele, querido, tem um que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pertence somente a ele, querido, porque só ele. Alguém aqui na terra pode até se exaltar, algum homem, alguma mulher, e alguns de nós, né? Pode ter, assim, né? E tudo, aquele orgulho, aquela coisa, mas, querido, nós não somos nada, né? Nós não somos nada. Pó e cinza. Quem é tudo é Deus, o grande, o maravilhoso, o poderoso e soberano sobre todas as coisas, o eterno, Lama Surya de Canta Lamanai. Porque ele, querido, nada, nada pode abater Deus. Ele tem a chave de tudo, até da morte e do inferno. Quais são os poderes que existem na terra? É o poder do inferno e o poder de Deus, que é o maior, né? Então, os outros todos são pequenos, querida. Então, perto desses dois aí, né? Desses dois poderes. Agora, o maior é o de Deus. Então, nós não venhamos nós querer ser alguma coisa, querido. Nós temos que ser humilde, né? E ser, né? Fazer as coisas certas, né? Militar legitimamente, né? Assim, porque assim nós vamos agradar a Deus e vamos agradar também o homem. Aquele que não quiser respeitar o Senhor, trata com ele, porque se você respeita, se você faz as coisas tudo certo, né? Para quem quer que seja, querido, se você é uma pessoa exemplar na terra, como cidadão da terra, né? Como servo de Deus e mesmo como um cidadão, não tem por que alguém vir lhe afrontar sem motivo. E se isso acontecer, querido, nós não vamos confrontar, nós vamos dar o nosso jeito, né, de pedir a misericórdia de Deus para nós sair daquela situação sem se prejudicar, querido, porque não vale a pena você se envolver com pessoas que faz esse tipo de coisa, né, que se envolve nesse tipo de coisa, assim, né? Então, queridos, o que acontece é que a palavra do Senhor diz que ele desceu, mergulhou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí veio o sétimo, a lavassuria de Cantalamanai. O número da perfeição, querido, é o 7. Aí foi no sétimo, foi só no sétimo mergulho, querido, porque enquanto ele estava naqueles outros, Deus estava limpando por dentro, Deus estava arrancando, Deus estava tirando, Deus estava eliminando, Deus estava queimando, Deus estava obstruindo tudo, principalmente na personalidade dele. Deus estava trabalhando na vida daquele homem para tirar tudo que precisava ser tirado, né? Para ele ser um cidadão do céu também. E o que acontece, querida, é que quando deu no sétimo, aí Deus fez a obra externa, né, para ele ver e todos ver. Aí foi muito lindo, muito maravilhoso, né, querido, quando ele se viu limpo, purificado, a carne dele, a palavra. Então, a palavra dele diz que então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do homem de Deus, né? E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Pronto. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Aí,
a palavra maravilhosa. Olha aí o que é você pregar o evangelho, você fazer a obra, você fazer a vontade de Deus, você estar na direção, estar na posição, você ser o canal, seu vaso, seu instrumento. Para isso é que serve, querido. Para o nome do Senhor ser glorificado, exaltado, conhecido. Querido, meu Deus, não terei palavra para dizer. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Alaba, surianda e canta, alabadai. Só existe o Deus da igreja, o Deus de Israel, que é o Deus da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. É só esse, não existe outro Deus. Ele conhecia muitos deuses, né? E ele até servia os deuses, como ele fala aqui mais embaixo. Mas aqui ele viu que não existia. O Deus verdadeiro era só o Deus de Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu céu. Aí ele já quer até abençoar, né? Ele quer dar uma bênção para, né, recompensar, não para abençoar mesmo, né? Aquele que foi o canal de Deus, o instrumento e o vaso para ele ser curado, para ele conhecer o verdadeiro Deus, para ele entender que o ser humano tem um Deus que está acima de tudo e que vela por nós. Aí ele disse, porém vive o Senhor, Eliseu, ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou. Olha, ele está na presença de Deus, querido. Que não, Deus estava ali, vendo tudo, assistindo tudo. Deus é onipresente, querido. Então, porém disse Eliseu, né? Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E instou ele para que aceitasse, mas ele recusou. De graça receber, de graça dar. Ele não quis presente, ele não quis nada. Eu tenho certeza que para Eliseu, se Eliseu, eu tenho certeza, meu Deus, se Eliseu era um homem segundo o coração de Deus, a palavra não diz, né? Só fala de Davi assim, mas, querido, a maior alegria que Eliseu teve foi de ver aquele homem curado, né? Foi de ver aquele homem liberto, foi de ver aquele homem limpo, purificado, sarado, salvo, e saber que essa notícia ia correr por toda a face da terra, para por todo o tempo, de geração para geração. Ia chegar hoje aqui, onde ela está chegando através da minha vida. Assim como ela está, né, querido? Então, tudo que eu faço, que você faz para Deus, né? Querido, vai atravessar fronteiras, né? Vai alcançar gerações e gerações. Então, querido, por isso é que nós devemos fazer, porque o nome do Senhor sempre vai ser glorificado e exaltado. Deus não deixa parado nada. Tudo que acontece de grande, maravilhoso, querido, de poderoso, vindo da parte do Senhor, querida, através das nossas vidas, não é para nossa exaltação, não importa, né, que alguém saiba quem é nós. O importante é que Deus usou um homem, Deus usou uma mulher, porque Deus criou o homem, fez para isso, para ser a glória dele na terra, para ele se manifestar. Então isso é importante, porque assim a criatura fica sabendo que ela não está na terra à toa, tem um Deus acima dela que colocou ela na terra. Esse Deus tem prazer de alcançar o coração dela, de alcançar a alma dela e de fazê-la prosperar nessa terra. Prosperar não significa só ter dinheiro, ter coisa, posição social e essas coisas, não, querido. Prosperar é ser abençoado, viver em abundância e acompanhar até a sua quarta geração e ter o gozo e o prazer de viver em alegria e família e estendendo aí né, e deixar um legado na terra, né, assim, para que seja contada as histórias como todo bom servo de Deus, todo herói. Esse aqui era herói e ele continua sendo, querido, porque o gesto que ele teve aqui foi maravilhoso. Né? De começo ele foi assim, que nem eu, que nem você, com certeza deu um bocado de trabalho para chegar até Deus, mas depois que nós sentimos o toque do Espírito Santo e disse, faz porque é o melhor para ti, faz porque tu vai perecer se tu não fizer, é agora ou nunca. Nós quando sentimos a voz do nosso amado, né, assim sussurrar no nosso ouvido, né, com aquele vento, aquela brisa,
maravilhosa, dizendo: é eu, meu filho, é eu, minha filha, que estou aqui, é eu que quero cuidar de ti. Antes que seja tarde demais, eu não quero te perder para o meu inimigo, que é Satanás, querido. Quando Deus trata conosco, e nem tratou com Naamã. Naamã não era crente, querido. Deus tratou com ele. A gente pensa que só Deus só trata com crente. Ele trata com crente sim também. E com esse é que ele trata mesmo. Mas ele trata com o ímpio também, querido. Na hora de salvar, quando ele é muito exaltado, muito orgulhoso, prepotente, porque ele tem muito, muito a oferecer e ele acredita que é uma coisa grande. E aí, mas Deus tem um plano na vida dele, porque Deus conhece o coração dele, mesmo ele parecendo ser aquele durão, mas ele sabe se render, ele sabe se humilhar na hora que é necessário. Foi isso que Naamã fez. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, e essa palavra está hoje para curar, libertar, limpar, lavar. Quem quiser descer e mergulhar no oceano do Espírito Santo, né, para receber as bênçãos de Deus, querida, através dessa palavra, está na hora certa. Né, está, né, de posse dela agora, para a honra e a glória do Senhor, como sempre esteve, desde quando foi passado para nós, né? E a palavra do Senhor diz que foi tão grande, né? Ali que aí ele diz, porém ele disse, vive o Senhor, tá, aqui. E disse Naamã, se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra e um jumento, e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha aí, querido. Ele aqui, ele fez um juramento, que nunca mais ele ofereceria holocausto ou sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Querido, isso é maravilhoso, isso aqui é a libertação, querido. Isso aqui é uma cura, um milagre, uma restauração maior do que aquela da carne, da pele, querido. Isso aqui é da alma, é do coração e da alma. Querido, um coração que é voltado para o pecado, que vive mergulhado no pecado, cheio, né, de coisas, né? E aí, que não procede, né, de Deus, e de repente ele se volta somente para Deus, o coração dele não está mais em ídolo, não está mais em nada dessa terra. Agora ele vai aproveitar a vida melhor do que ele aproveitava, porque ele vai viver o melhor da terra, né? Sem se contaminar, sem se prejudicar, né? Livre, liberto, salvo e curado. E aí o que acontece? Aí ele ainda diz, ó, nisto perdoe o Senhor, perdoe o Senhor, que é Deus, a teu servo, quando o meu rei entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele apoiar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse, vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Que aí já aconteceu outra história, né? E nós vamos ficar por aqui. O importante é a história dele, de Naamã, né? O leproso, o ex-leproso, porque ele foi leproso até nesse dia, querido. Nesse dia, ele saiu com a pele de uma criança, ele saiu purificado de todo o mal, não só do externo, mas do interno, do coração, da mente. Ele foi lavado aqui, ele deixou bem claro que o patrão dele adorava um Deus que não era o nosso, adorava outros deuses, né? O Rimom era o Deus desse patrão e ele tinha que ir, né, com o rei dele, e lá ele tinha que se curvar na hora de ir, porque é de praxe, né, querido? Mas ele disse que o Senhor, ele pedindo tudo, né, para o Eliseu, seu intercessor dele, perdoar, pedir para que o Senhor perdoe ele, né, nessas coisas, quando ele tivesse que fazer alguma coisa, porque ele dava garantia que ele estava se curvando ali, né, só fisicamente, mas o coração dele pertencia a Deus e a alma também. Ali era só porque era uma obrigação, né, para com o seu Senhor, né, da terra, mas ele tinha a obrigação maior, estava dentro do coração dele, guardada, lacrada, a sete chaves, com o Deus lá de cima, com o seu Senhor maior. Ele fala só meu Senhor, ele chama Eliseu de meu Senhor também, teu servo, ele se chamou de teu servo, ligeiro, ele se humilhou,
Viu como quando Deus entra na vida da pessoa, a pessoa muda? Esse teu servo, ele sendo um grandão, né, que ele imaginava que era, mas aqui ele já entendeu, que agora ele não passa de um servo, e tanto do Eliseu como do Senhor, tanto do Senhor como do Eliseu, né, porque Eliseu é o homem de Deus, né, e o servo de Deus, que ele estava acima, né, no reino espiritual, ele estava ali, né, agindo, servindo, né, como um vaso, um instrumento de Deus, né, ali ele era um mensageiro de Deus, ele era tudo. Ele era ali a segunda pessoa de Deus naquele lugar para resolver os problemas das pessoas e qualquer um que ia até ele, né? Ele respeitava, tinha o temor e tremor, sabia que estava diante do Todo-Poderoso através da vida dele. Então dizia: esse teu servo, querido, isso é maravilhoso, né? Louvado e agradecido seja Deus. Eu espero que você tenha sido edificado com esta palavra, porque eu me edifiquei muito e estou maravilhada e quero sempre estar nessa posição. Mesmo quando eu me aborrecer com alguma coisa que for muito humilhante para mim, muito, né? Assim que eu achar, aparentemente, saber que a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? O Senhor podia curar Naamã ali da lepra na hora e deixar ele sair sendo mesmo arrogante, mesmo orgulhoso, sem salvação. Ele disse que era para ele ir em paz, né? Ele disse: vai em paz. E viver sem paz, viver sem, né, sem salvação, viver sem comunhão com Deus, continuar no mesmo pecado, continuava leproso, né, espiritualmente, limpo de carne, de pele e físico, e no espiritual, leproso do pecado, porque o pecado é comparado também com lepra, né, queridos? Então, vamos assim ficar com esta palavra em nome de Jesus. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos, meu Deus. Foi o Senhor colocar no meu coração. Lava, surianda e canta, lamanai. O Senhor, meu Deus, diz que a palavra não volta vazia para ti, sem antes fazer aquilo que te apraz. E canta, lava, surianda e cova, lava, raiz. Meu Deus querido, Senhor, meu Pai amado, tem se manifestado, meu Deus, nesta campanha, Senhor, como o Deus que limpa, o Deus que lava, o Deus que purifica, porque é a campanha de libertação, o Deus que liberta, Pai querido e santo, meu Deus amado, pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, Pai querido e santo, derramando seu sangue, meu Deus querido, para nos purificar de todo pecado. Mas ressuscitou ao terceiro dia, o Deus o ressuscitou, a palavra diz que Deus o ressuscitou, ele deu o seu filho, depois ele pegou, tomou, meu Pai querido, desta terra para sentar à sua direita, meu Deus querido, e nós sabemos que ele está lá como advogado fiel, advocaciando a nossa causa aqui na terra, a causa da igreja dele, meu Pai, nós sabemos que Jesus é a cabeça da igreja, Pai querido e santo, e nós somos o corpo, meu Pai, que ele comprou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, meu Pai, e ele tem o prazer de purificar, de limpar, de curar, de sarar, de restaurar, lamba, surianda e canta, lamanai, foi o que tudo ele fez com a mãe, ele arrancou o mal, ele tirou, ele limpou, ele extirpou, meu Pai,